Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós essa rodada de quinta-feira. Para ser mais específico, vou falar sobre o jogo de quartas de finais de Copa del Rey entre Atlético de Madrid e Sevilha. Vou falar como que ficou minha precificação em relação ao vídeo anterior, se teve ou não teve valor. Também vou falar um pouco sobre Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. Antes de passar para a rodada de hoje, temos aí FA Cup, a Copa da Inglaterra, quarta rodada, single leg também, jogo único. Temos dois clássicos ingleses nessa competição, um deles é Chelsea contra Aston Villa, já vou adiantar que na minha opinião tem muito valor para esse lei Chelsea, e também temos Tottenham contra Manchester City, sem tanto valor assim, porém um clássico inglês, um jogo que eu vou procurar assistir, um jogo que eu acho que com os times titulares tem tudo para ser um jogaço. Então todas essas informações depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. Antes de seguir aqui com o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, para fazer com que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. Para fazer isso, é apenas você deixando o seu like, seu comentário. Se quiser compartilhar esse vídeo também fique à vontade. Seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Assim, além de você me ajudar muito, você não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Para começar então, ontem às 17 horas, Copa del Rey, quartas de finais, Atlético de Madrid contra Sevilha. Eu tinha precificado e disse que teria muito valor nesse lei Atlético de Madrid a 1,47 ou até mesmo esse back Sevilha a 8,6. As odds se mostraram sim desreguladas, afinal acho que eles ignoraram um pouco o fato de ser um clássico espanhol, por que não? E o fato do Sevilha ser um time muito copeiro, um time que nas Copas vai muito bem. É verdade que no Campeonato Nacional nem tanto assim, mas nos jogos de Copa o Sevilha tende a ir muito bem. Então eu acho que pelo valor da odd back Sevilha 8,6 ou esse back empate a 4,90, o jogo foi decidido ali no final, se eu não me engano, nos minutos, entre o minuto 70 e o minuto 75. Então, pela diferença mínima de 1-0, eu acredito que teve muito valor esse jogo, mas devido às formações, eu optei por ficar de fora. Então, não fiz nada nessa rodada de ontem, nada nessa rodada anterior à rodada de hoje, que eu pretendo sim fazer esse late Chelsea, mas vou falar mais para frente aí sobre quais as chances e quais as probabilidades para esse late Chelsea de hoje. Voltando então para a rodada de ontem, Atlético de Madrid contra Sevilha, na minha opinião teve sim valor caso você tenha ficado em lei Atlético de Madrid, caso você tenha ficado em back Sevilha, na minha opinião teve muito valor essa entrada, apesar de eu não ter feito. Também tivemos aí então na rodada de ontem Santos contra Ponte Preta, às 19h30, valendo pelo Campeonato Paulista. Segunda rodada de Campeonato Paulista, vitória do Santos por 3-1, uma vitória bem elástica até com uma certa propriedade do time da Vila Belmiro. Para finalizar a rodada de ontem, vou falar sobre o Campeonato Carioca, às 21h30, terceira rodada de Campeonato Carioca, Audax contra Fluminense, vitória do Fluminense por 1-0. Vasco contra Madureira, vitória do Vasco jogando em casa por 2-0. Rodada de hoje, então, dessa sexta-feira, poucos jogos, porém separei dois jogos principais aí, e nada mais, nada menos não poderia ser diferente do que os clássicos ingleses pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, quarta rodada. Teremos aí Chelsea e Aston Villa, muito valor na minha opinião para esse late Chelsea a 2,02, já que eu acho que o oddmaker está aproveitando o hype do Chelsea ter metido um 6-1 no Middlesbrough, então as precificações das casas de apostas elas são feitas para apostadores recreativos que na maioria das vezes são perdedores que tendem a julgar pela camisa, pelo hype do time. Ah, o Chelsea ganhou de 6-1, então vai ganhar também do Aston Villa, já que está embalado. E a gente que acompanha aí, que fazemos parte dos 3%, apenas dos 3% que são lucrativos nesse mercado, sabemos que não é bem assim que funciona. Então, voltando a falar do jogo, muito valor para esse late Chelsea a 2,02, até mesmo para esse back empate a 4 ou back Aston Villa 3,9. Na minha opinião, o Aston Villa é um time melhor do que o Chelsea nessa temporada. O Chelsea se mostra um time muito confuso ainda, muito desentrosado dentro de campo, mas quando consegue juntar o seu time, consegue fazer bons jogos, tende a ser muito superior ao seu adversário, então vai depender muito das formações que o Chelsea vai colocar em campo, assim também como a formação do Aston Villa, já que o Chelsea no meio da semana já teve aí uma classificação contra o Middlesbrough por 6-1, vai enfrentar na final o Liverpool. Infelizmente hoje tive uma notícia muito triste, aí tivemos uma notícia muito triste em relação ao Liverpool, e o Johan Klopp é,
já deu uma entrevista ali, inclusive falando que essa é a última temporada dele no Liverpool. Na verdade, acho que é a última temporada dele no futebol. Ele diz que está muito cansado, que não tem como continuar fazendo isso de novo, de novo, de novo. Então não é nada pessoal com o Liverpool. Ele mostrou muita gratidão ao time do Liverpool. A questão dele é realmente mesmo falta de energia para continuar dentro do futebol. Então, voltando a falar aqui da rodada de hoje, temos também Tottenham contra Manchester City às 17 horas. Se for o time titular do Manchester City, com certeza essas odds se justificam. Esse lei Tottenham a 4.3, que era o que eu queria fazer nessa rodada, porém muito difícil a 4.3 ficar contra o Tottenham, mesmo se tratando de Manchester City, mesmo se tratando do time titular. É um clássico de Copa, onde o empate pode levar aí a prorrogação, pênaltis, então acho que não tem tanto valor assim esse 4.3. Sendo assim, também não tem valor para ficar em back. Manchester City é 1.83, na minha opinião, por se tratar de um clássico, teria que estar acima dos 2,50 pelo menos, então eu vou ficar de fora também, fechando então essa rodada aqui. Apenas de olho nesse Lei Chelsea a 2.02, jogo que começa às 16h45 da tarde. Do mais, meu muito obrigado, quero desejar a todos um bom final de semana, uma boa sorte na rodada de hoje e até amanhã com o vídeo analisando esses dois jogos e projetando a rodada de sábado. Um abraço e até amanhã.